Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de conhecer o PIB do Brasil, então vamos sextar já sabendo o que contribuiu para o nosso crescimento nesse trimestre. Mas vamos também passar por dados importantes, vamos falar do desemprego, que não deu tempo de falar ontem. E se der tempo, hoje eu cumpro a promessa e cumpro a dívida, porque não quero aí estar na lista de inadimplência de vocês junto com o agronegócio. Eu vou cumprir a dívida de falar de negociações, não, essa eu já cumpri, de inflação por extrato de renda. Então a gente vai falar sobre esse assunto, se der tempo, porque é um assunto que acabou aí ficando de outros dias e é importante a gente saber como a inflação impacta aí os diferentes extratos, diferentes faixas de renda. Antes de tudo isso, vamos ver como é que está a nossa agenda, porque um monte de gente, não só o Brasil, divulgou o PIB hoje. Então a gente teve uma série de divulgações, chuva de divulgações de PIB na agenda hoje, então vamos ver quem foi. A Alemanha, às 3 horas da manhã, não divulgou o PIB, mas divulgou vendas no varejo de abril. E aí, a partir das 4, o PIB começa a aparecer na agenda. Quem que já divulgou essa medição? A Turquia, a Itália e a Índia nessa primeira parte da agenda. Depois a gente tem às 8 horas da manhã, indicador de incerteza econômica da FGV de maio, e os dados de setor público consolidado, aqueles que mostram a relação dívida-PIB, que o mercado gosta de olhar para uma métrica ou outra quando favorece, quando desfavorece, olha para outra. Então, assim, aquela medição de conveniência, ela saiu hoje e segunda-feira a gente conta para vocês como é que isso ficou. Mas não para por aí, porque aqui no Brasil, como já falei, saiu o dado mais importante, acredito eu, da agenda hoje, que é o PIB aqui do Brasil, medição do primeiro trimestre. Na Alemanha saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor, só que preliminar, porque o mês de maio ainda não acabou, e a gente tem o Canadá também divulgando seu PIB do primeiro trimestre. E nas 9h30 vem um dado aí que está bem grande na agenda, porque é um compiladão mesmo, um prensadão de dados. Vamos lá, gastos com consumo e renda pessoal, índice de gastos com consumo, que é o famoso PCI, e o núcleo. Então você tem esses dados que saem todos juntos, então a renda, os gastos com consumo, o índice de gastos que seria ali, né, quase que uma inflação dos gastos com consumo pessoal, e esse núcleo dos gastos. O Banco Central dos Estados Unidos adora esse dado. Então, ele tem muito potencial de mexer com as expectativas hoje. Se ele vier fora, né, ou desalinhado com o esperado, ele vai ali mexer bastante com as expectativas, já que ele é um norte bem importante, uma bússola para o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, definir juros e política monetária. A gente tem logo em seguida, também nos Estados Unidos, o ISM de Chicago divulgando o PMI, tá? Então aqui não é aquela medição da S&P Global, essa só sai no comecinho do mês que vem, mas aqui já há um medidor aí também, né, um termômetro para a gente saber como é que está a atividade econômica nos Estados Unidos no mês de maio, embora mês de maio esteja acabando, como diz que de abelha, maio já está no final, mas aqui a gente já tem essa medição. Vamos seguir, porque tem mais coisa na nossa agenda hoje, ela está bem recheada, então vamos seguir aí para a próxima página, porque agora às 11 horas, agorinha, saiu o Índice de Sentimento do Consumidor, expectativas de inflação de 1 e 5 anos. Esse dado também tem ganhado um pouco mais de relevância, justamente por conta das expectativas de inflação, já que ele traz as expectativas para frente, né? Então o que o mercado, né? O que a Universidade de Michigan está pegando ali de sentimento do consumidor e essas expectativas de forma geral para frente, isso vem ganhando relevância, já que a grande incerteza é se vai ter ou não alguma mudança na expectativa de inflação com todas as mudanças que estão acontecendo também nos Estados Unidos. Então esse dado vem ganhando um pouco mais de relevância, já que ele olha para frente, não só para o presente. Temos também o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, participando de um conselho, né, dando um discurso ali no Conselho da Educação Econômica. E às 2 horas da tarde, esse também velho conhecido nosso de agenda, sai postos e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos. Mas calma, que tem mais uma página vindo aí, a última da nossa agenda, que traz alguns dados aí também de Ásia, né, que vão sair no fim do dia. Então vamos ver o que temos
em sequência. Presidente do Fed de Chicago também participa de uma conversa hoje. E aqui é o que eu sempre falo, né? Vai falar presidente, vai falar dirigente, todo mundo quer saber se vai ter alguma sinalização em meio a toda essa incerteza que está acontecendo em relação à política monetária e que, inclusive, apareceu na ata lá nos Estados Unidos. Às 10h30 na China sai o PMI, também não é a medição da S&P Global, é da NBS. A gente tem PMI industrial e de serviços. Lá também, medição, a primeira que sai, depois é até legal porque dá para contrapor com a S&P Global. Vamos ter bandeira tarifária sendo divulgada aqui no Brasil e hoje é feriado em Taiwan. Hoje é festival do Barco do Dragão e os mercados ficaram fechados por lá hoje. Então, uma agenda hoje bem focada em PIBs, né? Então, os PIBs ganharam uma relevância e tomaram bastante a agenda hoje. E também aí os dados de inflação com índice de gastos aqui, para ser mais exata, com consumo, também devem ganhar um pouco aí do protagonismo. Mas vamos saber, né? O Diego está de volta, vamos mandar aí as boas-vindas de volta para o Diego, porque ele já está aqui com a gente e ele está aqui para contar o que aconteceu no fechamento ontem. Então, Diego, bom dia, como é que você está? Está melhor? Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Não estou 100%, mas estou bem o suficiente para estar aqui com vocês. Já vi umas mensagens aqui perguntando se eu estava melhor. Também agradeço todo mundo. Vamos para os nossos bom dias. Bom dia para as queridíssimas Gladys e Terezinha. Bom dia para o Gavião Corintiano Roxo, Ricardo. Bom dia para o camarada Guedes. Bom dia para Maria Helena, nossa telespectadora fiel. Enfim, bom dia para todo mundo. A respeito do fechamento da Bolsa no dia de ontem, né? Ontem foi um dia bem morno no Ibovespa, né? Eu acho que os investidores sentiram a minha falta. Não, brincadeira, brincadeira. Mas ontem o dia ele foi marcado pela ausência de uma direção clara na Bolsa Brasileira. O Ibovespa ele fechou com uma leve queda de 0,25% aos 138 mil pontos. Isso em meio à cautela do mercado após novos dados do emprego. Mesmo assim, o índice ainda sobe na semana, no mês e acumula uma alta de mais de 15% no ano. Enquanto isso, lá fora, o clima foi de otimismo generalizado. O Dow Jones e o S&P 500 avançaram, embalados pela notícia de que o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos anulou as ordens tarifárias recíprocas do presidente Donald Trump, nosso laranjinha. Por aqui, o dólar caiu para R$ 5,66 e o petróleo teve um recuo de 1,5%. Débora, o que explica esse movimento do dólar ontem? Foi por causa desse clima de otimismo em Nova York? O que aconteceu? Bom, a gente tem um movimento que não é o mais comum aqui na nossa bolsa, né? Que é a queda do dólar com a queda da bolsa. Não é o que a gente costuma ver, né? Dólar caindo 0,5% aí, bolsa caindo 0,25%. Então, esse não é o movimento mais comum, né? Normalmente, como eu sempre falo aqui, o movimento mais comum é o contrário. Se a bolsa cair, o dólar normalmente sobe, porque teve saída de recurso daqui. E a gente tem junto a isso o movimento que pode vir na contramão. Então, se o dólar... se a bolsa cai, o dólar sobe. Se a bolsa sobe, o dólar cai. Tá? Normalmente, esse é o movimento mais clássico. Só que ontem a nossa bolsa ela teve um movimento descolado de Nova York. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui. E aí, vou explicar para vocês o real motivo aí da bolsa ter caído, ter ficado bem morninha ontem, que é justamente dados de desemprego. A gente vai falar deles daqui a pouco, então não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu vou falar bastante disso na sequência, mas o mercado não gostou dos dados de desemprego. O mercado achou que os dados de desemprego estão muito resilientes aqui no Brasil e que, por isso, a economia ainda vai ficar mais aquecida por algum tempo. E, como consequência, a taxa de juros aqui no Brasil vai ter que ficar mais restritiva, vai ter que ficar mais alta na ótica do mercado. Por quê? Na ótica do mercado, se você tem um mercado de trabalho aquecido, você vai gerar inflação, sobretudo a inflação dos serviços, que é aquela que a gente sempre fala aqui, que acaba também sendo renda para as pessoas. E o mercado não gosta dessa inflação de serviços porque acredita que mostra que a nossa economia está mais aquecida do que deveria estar. E aí ela precisa desaquecer também nessa ótica do mercado financeiro. Então, o que o mercado está esperando? Que a taxa de juros vá ficar mais alta por algum tempo, justamente por conta desse mercado de trabalho aquecido, que pode gerar inflação
fora de núcleo, né, ou dentro de núcleo, né, dos serviços, né, preços que têm ali mais sensibilidade a juros, e você vai, com isso, desaquecendo a economia e trazendo a inflação. É o que eu sempre falo, né, você vai trazer a inflação para a meta, ou para perto da meta, por uma média, né? Porque a gente sabe que também tem uma inflação penalizando bastante que não é sensível ao movimento de juros, mas o mercado prefere ignorar isso. Então a gente teve esse movimento descolado porque o mercado aqui ficou mais pessimista, enquanto Nova York estava otimista ali com a derrubada das tarifas, que já foi revertido, inclusive, né? Lá as coisas estão muito voláteis, muito efêmeras, acontecem e de repente desacontecem. Então isso já caiu, mas ontem, inclusive, já começou a perder força, justamente por uma incerteza se isso ia realmente permanecer ou se estava tendo alguma coisa mais jurídica, inclusive, que apontasse para o contrário e que isso também seria revogado no final. Então teve um otimismo lá fora, um otimismo que nem se sustentou tanto assim, mas que não chegou aqui porque ficou essa barreira da taxa de juros e do desemprego, deixando o otimismo chegar no mercado brasileiro. E aí a gente tem um fator que explica esse dólar indo para baixo num dia que a nossa bolsa caiu e caiu, por exemplo, com Petrobras. A Vale ainda deu um respiro, mas a Petrobras caiu. Foi um dia também um pouco mais positivo ali para algumas commodities, mas não foi isso também que fez o dólar cair com força, né? O que eu vejo aqui de um movimento que fez esse dólar descolar do movimento clássico da bolsa é justamente o fato dos juros aqui começarem a subir, a expectativa dos juros longos voltaram a subir ontem, respondendo aos dados do desemprego, que já tinha tido o CAGED no dia anterior, mostrando uma criação de vagas ali mais alta, e na sequência a gente tem os dados de desemprego mostrando resiliência no mercado de trabalho. Então o mercado de juros começou a reagir a isso com alta nas expectativas de juros futuros, porque vamos lá, é o que eu expliquei. Se vai ter inflação, né, e aí precisa acontecer essa inflação, e o mercado só conhece um remédio, ele vai começar a esperar que juros vai subir. Se juros vai subir ou vai ficar mais alto aqui no Brasil por mais tempo, entra também recurso especulativo aqui para buscar ganho nesse mercado de juros altíssimo que a gente tem aqui. E num dia que nos Estados Unidos, as treasuries, né, que acabam sendo a referência, os rendimentos dos títulos de dívida lá caíram. Então você tem essa saída do recurso para buscar risco, e esse risco veio buscar ganho em alguns ativos da nossa bolsa, que não fez com que a bolsa caísse tanto, mas também no mercado de juros. Entrando o recurso aqui, o dólar também cai. Então aqui eu vejo mais o movimento dos juros ontem ditando o ritmo do que a própria bolsa. Os juros ditaram o ritmo da nossa bolsa, porque também com expectativas de juros mais altos, o apetite doméstico pelo risco cai, tanto que quem protagonizou as quedas foram os setores mais ligados a juros. Então a gente está falando de construção, varejo, né, são setores mais sensíveis e que sofrem primeiro numa possível alta ou numa manutenção de taxa mais alta. Então a gente vê, né, os juros ditando o ritmo da bolsa e os juros também ditando, de certa forma, o ritmo no câmbio, justamente por esse descolamento com Nova York, tanto da parte de mercado de juros lá, como da parte de renda variável. Então esse foi o motivo que fez com que a nossa bolsa não andasse no movimento mais clássico e que caísse ontem. E já que a gente está falando de desemprego, Diego, conta pra gente, o dado não é tão fresquinho assim, mas tem os dados de desemprego que saíram aí na manhã de ontem. Pois é, Débora. Ontem o IBGE divulgou, né, a PNAD contínua e a taxa de desemprego ficou em 6,6% no trimestre de fevereiro a abril. No mesmo período de 2024, era de 7,6%. Então a gente já vê aí uma diminuição de 1 ponto percentual. O total de desocupados é de 7,3 milhões de pessoas. Isso é uma queda de 11,5% em um ano. Já a população ocupada soma 103,3 milhões de pessoas. Isso é uma alta de 2,4% na comparação anual. O nível de ocupação chegou a 58,2%, mas o destaque vai para o emprego com carteira assinada no setor privado, que inclusive bateu recorde, 39,6 milhões de pessoas. Isso é uma alta de 0,8% frente ao trimestre anterior e de 3,8% em relação a 2024. Débora? Eu até tinha separado algumas falas aqui do mercado em relação aos dados de desemprego, até para vocês entenderem
o que eu estava falando dessa bolsa tão pessimista ontem com os dados de emprego. Deixa eu ver se eu encontro aqui, mas se eu não encontrar, né, depois eu falo para vocês como é que foi a fala. Mas vamos explicar primeiro o desemprego, então. O desemprego, ele teve, né, uma queda, foi o menor patamar para um mês de abril, só para vocês entenderem. Quando vocês pegam a PNAD, às vezes fica um pouco confuso, porque vem trimestre encerrado em abril. Porque a PNAD, ela vai medindo ali o trimestre encerrado no mês. Então, ela faz uma janela trimestral. Então, assim, trimestre encerrado em janeiro, trimestre, ela é mensal, mas ela faz essa janela. Trimestre encerrado em fevereiro agora. Então, o último mês vai andando nessa janela. E aí, por isso que a gente fala trimestre encerrado em abril. Ah, foi o melhor patamar para um trimestre encerrado em abril. Mas a gente, para simplificar, a gente acaba falando, é a PNAD do mês de abril, já que ela saiu nessa data. Então, foi o melhor patamar aí para o mês de abril. E a formalização bateu o recorde, né? O número de vagas no setor privado com carteira assinada bateu um novo recorde. E isso é um motivo para comemorar, apesar da informalidade ainda ser, né, uma pedra no sapato, ainda ser alta aqui no Brasil, a gente também tem que comemorar quando a gente começa a ter mais formalização de vagas, e isso veio do movimento no setor privado. Mas vamos ver primeiro, daqui a pouco isso vai ficar até mais visível para vocês, mas vamos ver primeiro aqui o comportamento do desemprego nesse trimestre encerrado em abril e como a gente estava nos patamares anteriores. Então aqui a gente tem desde abril de 2023, a gente tem 2 anos para trás, e a gente vê que tem ali, né, um desemprego de 8,5% em abril de 2023. Em abril de 2024, a taxa era de 7,5% de desocupação. E a gente tem agora 6,60%. Não é o menor patamar da série histórica, porque a gente chegou a bater em novembro do ano passado 6,10%. Mas aqui a gente tem um patamar importante também de 6,60%, não é um desemprego que veio subindo, inclusive tem uma expectativa de que haja, né, e que tenha ocorrido uma absorção do fim das vagas temporárias já no começo desse ano, então essa formalização viria também um pouco disso, né, porque a gente sabe que o desemprego sobe ali no comecinho do ano, porque as pessoas que são contratadas no fim do ano acabam saindo do mercado de trabalho por conta do fim das vagas temporárias, aquelas de shopping, por exemplo, que acabam sendo contratadas ou para prestar serviços ali no fim do ano para ajudar no movimento mais sazonal. Então a gente sempre tem a queda no fim do ano e com o fim dessas vagas, inclusive nesse ano passado veio um pouquinho antes, né? Começou essa contratação até em novembro, talvez até pensando em Black Friday ou coisas do tipo. A gente tem essa volta do aumento do desemprego aí no comecinho do ano, que é normalmente um movimento bem conhecido, pode ver que ele acontece nos outros anos também. E agora uma queda de novo que poderia ser a reabsorção dessas pessoas no mercado de trabalho. Outro ponto, e que aí também contrapõe o que o mercado está falando em relação a baixo desemprego e que isso poderia começar a gerar inflação, é que a subutilização ela ainda está num patamar mais alto. Então, as pessoas estão trabalhando menos horas do que elas gostariam. Então, tem espaço para o mercado de trabalho crescer, porque ainda tem subutilização e a subutilização não está tão baixa assim. Então, a gente ainda teria um espaço para crescer, justamente se a gente tem pessoas trabalhando menos horas que elas gostariam, de realocar também essas pessoas em outras vagas. Então, isso também tem que ser levado em consideração e não só falar, está resiliente, vai gerar inflação, né, que é um discurso bastante comum na mídia hegemônica e no mercado financeiro, de que se a gente tem desemprego, a gente vai ter, consequentemente, como um movimento natural, inflação no Brasil. E a gente sabe que a inflação no Brasil ela não é tão impactada assim por essa curva, né, que parece tão simples de se olhar, que se cai o emprego, sobe a inflação, né, é uma curva muito normalmente palatável para as pessoas, porque você bota o gráfico e é fácil de entender, só que nem sempre essa curva, nos dados mais recentes do Brasil, explicam a inflação brasileira. Então, acho que é importante a gente também falar sobre isso, porque senão você fica jogando só ali a culpa, né, entre mil aspas aqui, da inflação no mercado de trabalho, quando a gente tem que olhar a figura de uma forma mais ampla. Mas vamos para o nosso próximo gráfico, porque ele tem tudo a ver com o assunto que está aqui na tarja, que a carteira assinada é HIT, porque foram geradas muitas vagas
no setor privado. E muitas dessas vagas também vieram do trabalho com carteira assinada. Embora a gente tenha tido também vagas criadas sem a carteira assinada, o patamar recorde veio justamente no número de empregados formalizados dentro desse setor, que criou 403 mil vagas, aqui está sempre em mil, tá? Então, gerou 403 mil vagas. Entre os empregados de forma geral, foram 703 mil vagas criadas, né, e ocupadas nesse mês de abril. E a gente vê que teve um protagonismo, sim, do setor privado, dividido, né, entre carteira e sem carteira, mas que levou a esse patamar. O trabalhador doméstico, nessa categoria, foram criadas 65 mil vagas, sendo 28 com carteira assinada e 36 sem carteira. O empregado no setor público também teve um aumento de 236 mil vagas, mas vamos seguir aqui para ver se foi com carteira assinada, se foi estatutário ou não. Vamos lá. Empregado no setor público com carteira, 64 mil vagas, sem a carteira, 214 mil. O empregado no setor público estatutário teve queda, foi uma das poucas categorias que teve queda no emprego, né, na criação de vagas ou ocupação dessas vagas, ou variação, né, das vagas de pessoas, né, de número de empregados, foi uma variação negativa, então caíram 42 mil pessoas ou empregados nessa categoria. O empregador teve a criação de 2 mil, sendo 14 mil sem CNPJ e 12 mil, né, redução de 12 mil com o CNPJ. E os trabalhadores por conta própria também tiveram um aumento aí, tiveram uma variação positiva no número de empregados, com 92 mil pessoas, mas aqui também bem dividido entre conta própria com e sem CNPJ. Então, por mais que a gente tenha tido ali um protagonismo do setor privado e que aquele aumento de pessoas empregadas dentro da categoria com carteira assinada tenha batido o recorde, a gente sabe que a informalidade no Brasil é um ponto importante para ser olhado e discutido. O ideal seria que a gente tivesse queda do desemprego com uma renda maior, que foi o que aconteceu, a gente tem outro gráfico para mostrar para vocês, mas também com formalização. A gente teve uma formalização recorde ali dentro do setor? Sim. Só que olha quantas vagas sem CNPJ a gente criou, quantas vagas, né, sem, ou quantas pessoas foram, né, tiveram ali, foram para postos sem CNPJ ou sem carteira assinada nesse mês também. Por mais que tenha caído a informalidade, ela ainda é alta e ela caiu bem pouquinho na margem ali de um mês para o outro. Então, é um desafio, né? E a gente sabe, a gente já falou disso aqui outro dia, CLT e ter formalização aqui no Brasil está longe de ser um xingamento, né? Você ter ali, não trabalhar com carteira, trabalhar por conta, sem proteção, não é liberdade. Normalmente é abandono, né? Então, aqui a gente tem que falar sobre isso, embora tenha que ser comemorado sim, ainda é um ponto que é um calo ali no emprego, no mercado de trabalho. E a gente ainda tem a subutilização. Então, precisa, sim, ligar todos os pontos, porque senão a gente fica só repetindo o que se fala na mídia e não critica, né? E não tem um pensamento crítico do que isso reflete a realidade do brasileiro mesmo, que está ali trabalhando todo dia. Agora, vamos ver como é que ficou a renda, porque a renda também teve aumento, que também é uma boa notícia, né? A renda chegou ali a R$ 3.426, embora tenha tido queda, né, ali entre o mês de março e abril, a gente vê que sai de um patamar de 3.305, é um movimento ascendente, cai um pouquinho, mas ainda está ali em um patamar maior do que estava em abril do ano passado, então teve um ganho. Aí aqui já é ganho real, tá, gente? Então é ganho acima da inflação, já está descontada a inflação, antes que vocês achem que não é ganho real, aqui é ganho real. Então a média acabou ficando muito parecida ali, quase na mesma linha do mês, um pouquinho abaixo, mas quase na mesma linha do mês passado, mas aqui ainda acima do ano passado, em abril do ano passado, que mostra que está tendo sim uma valorização da renda, mas que isso também precisa acompanhar a criação de vagas, também precisa acompanhar ali a formalização e a queda do desemprego. Então, o ideal seria que a gente tivesse queda do desemprego com aumento do rendimento e maior formalização. Os três ainda para o Brasil é um desafio.
Então, por isso que eu falo, não adianta só olhar, caiu o desemprego, então isso vai gerar inflação. A gente precisa entender realmente a nossa figura toda aqui, que é desafiadora para o mercado de trabalho e não para o Banco Central, porque o que está sendo pintado é esse desemprego baixo vai ser um desafio para o Banco Central agora baixar a taxa de juros, porque vai começar a gerar inflação. Eu vejo mais como um desafio a gente cumprir todos esses pontos de ter um mercado mais formalizado, com melhor renda e com desemprego baixo. Isso sim seria um motor de crescimento e inclusive de arrecadação para depois ser utilizada aí, já que gostam tanto dessa ótica fiscalista. Agora vamos passar para o nosso, talvez, último assunto e o mais importante do dia, que é o PIB brasileiro. O Diego está com os dados, esses fresquinhos, para contar para vocês. Pois é, Débora, dados fresquinhos realmente acabaram de sair do forno, inclusive foram divulgados agorinha pelo nosso querido IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eles mostram que o Brasil cresceu 1,4% em relação ao fim de 2024. O destaque dessa vez ficou para o agro, né? A agropecuária disparou mais de 12%. O setor de serviços, por sua vez, também avançou, ainda que de uma maneira mais tímida. Agora, a indústria ficou no 0 a 0. Na verdade, teve uma quedinha de 0,1%, mas a gente considera que ficou ali andando de lado. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 2,9%. E, no acumulado de 12 meses, a alta chegou a 3,5%. No total, a economia brasileira girou 3 trilhões de reais entre janeiro e março. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, hoje, pelo IBGE. Débora? Vamos entender esse PIB turbinado aí na agropecuária, o que isso representa aqui para o Brasil, porque a gente sabe que o agro sofreu muito no ano passado, teve várias quebras, não foi o protagonista do PIB no ano passado, inclusive não contribuiu muito para o crescimento, só que a gente também sabe que esse agro, normalmente, que tem o maior protagonismo no crescimento, não enche geladeira, não bota comida no prato e também não enche carteira, porque a capilaridade do crescimento do PIB do agronegócio normalmente não chega no trabalhador. Ele tem ali uma concentração de renda muito grande. Então, esse é um ponto que a gente precisa falar, de um PIB puxado pelo agronegócio. É um PIB concentrador de renda e que também não alimenta o povo. A gente precisa sempre falar, quando a gente for falar de agronegócio, e eu nem vou entrar no assunto que foi discutido na N1, porque aí eu precisaria de meia hora para falar disso, de como o agro fez ali as próprias condições para ter as quebras no ano passado, porque sofreu com questões climáticas, mas quem também teve um papel importante no agravamento dessas questões climáticas, quem que desmata a rodo, quem que passa a trator sem pensar muito na consequência, quem que depreda e degrada o solo e o meio ambiente para tentar sempre ter safras maiores e não para alimentar ninguém, mas para exportar, e que isso acaba revertendo em problemas que agravam ainda mais as consequências de quebra de safra, ou de chuva excessiva, ou de falta de chuva. Como eu quase falei outro dia, karma is a bitch, porque a gente tem aí o agro fazendo as próprias condições para que ele sofra, e depois fica chorando que teve quebra de safra e que a situação está muito ruim. Só que esse ano a gente volta a ter uma safra maior, uma safra que deve crescer, principalmente puxada pela soja, que também não alimenta brasileiro, ela é exportada e normalmente para alimentar suínos na China. Então a gente tem esse cenário e isso precisa ser dito. Agora vamos ver como é que ficou esse retrato do PIB. Até vou pedir para vocês colocarem esse mesmo, leram meu pensamento, que tem justamente por setor, a participação dos setores no PIB brasileiro. Então o PIB cresceu nesse trimestre em relação ao trimestre passado 1,4%, no acumulado de 4 trimestres, então pensando aí 4 trimestres acumulados 3,5% de crescimento. O agro teve um crescimento de 12% nesse primeiro trimestre, mas olha, quando a gente olha o acumulado, está em 1,8%, justamente mostrando o que eu estava falando, que a gente teve um ano passado ruim e sem esse protagonismo. A indústria ficou de lado, ficou caranguejo aí, caiu 0,1%, mas ficou praticamente estável. Isso é uma preocupação,
porque a indústria já pode começar a sentir, né? A indústria que foi uma surpresa boa no ano passado, cresceu aí 3,1%, agora já pode estar sentindo o impacto dos juros, principalmente pensando em formação de estoque. Se a gente começa a ter uma formação de estoque na indústria que não é desovado, ela vai começar a produzir menos até que esse estoque seja vendido e não fique empacado ali. Se a gente começa a ter esse cenário acontecendo, a indústria vai começar a ter algum problema e a gente sabe o quanto a nossa indústria já sofreu e patinou. Os serviços que normalmente têm ali um papel importante no nosso PIB, cresceu 0,3%, então a gente vê realmente que o PIB foi puxado pelo agro e traz todos aqueles pontos que eu estava falando. E aí no acumulado do ano a gente ainda tem uns serviços aí com 3,3%, mas isso já começa a trazer também alguma preocupação na continuidade disso diante de uma taxa de juros mais alta. Aqui embaixo a gente tem a participação em valores, eu acho que é legal para vocês saberem o quanto é 1,4%, quanto muda, né? Qual que é o valor corrente disso? Por exemplo, é 3 trilhões no caso do nosso PIB. No caso do agro, 12,2 ali representam, né, o valor corrente de 233 milhões como é que eu posso explicar? Não é nem de crescimento, é de produção naquele setor. Quanto foi produzido naquele setor. Então aqui a gente consegue ver a magnitude em reais, o que deixa muito mais tangível para a gente. Por isso que eu coloquei aqui, mas não vou perder tempo nisso, porque preciso entregar para o Rolê ICL e não quero ser cobrada no chat por vocês. Então a gente tem, né, esse retrato do PIB, um PIB bem focado no agronegócio, que a gente sabe que é concentrador e tem pouca capilaridade, e fiquei devendo de novo o IPEA para vocês. Vou convidar quem ainda não assistir o Império Malafaia, que foi exibido ontem, então para assistir ainda tem replay, mas é por pouco tempo, então entre em iclmercado.com.br e já vou passar para o Rolê ICL antes que eu seja cobrada, com o William Deluca e o Guga Noblar, que já estão lá em cima, nossos vizinhos, para receber vocês. E eu volto na segunda-feira para trazer os principais assuntos que mexem com a nossa bolsa, que mexem com o nosso bolso e com a nossa vida. Um beijão e até lá, pessoal! A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem, leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.